ok? Entramos agora numa outra repetição. Não é? Veja que no mesmo método, não é? Já o Tassiano tinha perguntado se eu poderia colocar um enquanto dentro do outro, né? Um se dentro do outro, e ainda tem essa condição. Eu posso colocar um enquanto também e usar de novo um outro enquanto. Esse enquanto que eu estou usando agora não está dentro do anterior. O anterior fechou, executou tudo, finalizou todas as iterações dele, todos os laços deles foram finalizados, ok? E a partir de agora vamos entrar numa nova estrutura enquanto. Bem, então depois de finalizada esta primeira repetição, ok? Ela foi finalizada, você veja que já existe uma chave no final. Nós entramos agora para uma outra repetição. Então esse método ele é composto por uma repetição, depois outra repetição. Agora não é uma dentro da outra, é uma após a outra, ok? Por que isso, né? Por que isso? Porque a primeira repetição fez com que o robô lavasse os pratos e colocasse no escorredor. Mas eu preferi fazer algo a mais, eu preferi fazer também dar continuidade ao programa. Então vamos ver o que é que essa repetição está fazendo. Enquanto o meu escorredor ponto vazio igual a não, ou seja, eu não estou perguntando agora se a pilha de prato está vazia. Eu estou perguntando agora se o escorredor está vazio. Vamos voltar lá para os objetos, lá para o começo, né? Vejam que o objeto pilha de pratos disponibilizou a propriedade vazia, que pode ter sim ou não, não foi? Mas o escorredor também tem essa propriedade. O escorredor de pratos também tem a propriedade vazio, que pode ter sim ou não. Ou seja, o primeiro laço fez com que eu retirasse todos os pratos da pilha e os colocasse dentro do escorredor. Então, nesse momento, se o primeiro laço fez com que os pratos fossem para o escorredor, significa dizer que agora ele não está vazio. Ok? Então, voltando para o nosso método. Certo? Vejam que a pergunta é: meu escorredor de prato, ponto, vazio, ou seja, a propriedade vazia pertencente ao objeto meu escorredor, o valor dela, o valor dessa propriedade é igual a não. Se for, significa dizer que o escorredor de pratos está carregado e tem pratos dentro dele. Não sei quantos, também não me interessa quantos, eu sei que existem pratos dentro dele. Se existem pratos, eu estou montando uma repetição, uma estrutura enquanto, que enquanto ela continuar carregada, enquanto existirem pratos dentro desse escorredor, o conteúdo deste enquanto será executado. Enquanto existirem pratos, o conteúdo vai ser executado. E qual é o conteúdo desse método, né? Perdão, método não. Qual é o conteúdo dessa estrutura enquanto? O que é que está dentro desse bloco de código aqui, compreendido dentre as chaves? Vamos lá. Primeiro comando que vai ser executado. O escorredor não está lá com 5 pratos, na ilustração que eu disse que haviam 5 pratos, um exemplo, né? Então os 5 pratos estão no escorredor de prato agora. Então qual é o primeiro comando que vai acontecer? Posicionar-se em frente ao objeto meu escorredor. Pronto, agora o robô se dirigiu até o escorredor de pratos, porque agora ele vai fazer um trabalho com o escorredor. O robô, onde ele estiver, ele vai se posicionar em frente ao escorredor. Aí depois, pegar o primeiro objeto da pilha. Lembre-se que o escorredor de prato também é uma pilha, né? Ele não está empilhando os pratos lá dentro, ok? Quando terminar isso aqui, eu vou até falar alguma coisa sobre pilha, né? Até interessante isso. Certo? Mas o escorredor de prato ele é uma pilha, ok? Do mesmo jeito que a pilha de pratos, que ele está empilhando os pratos lá na sequência, certo? Então, pegar primeiro o objeto da pilha. Que pilha é que eu quero pegar? A pilha escorredor, meu escorredor. Então, esse método vai fazer com que o robô, que já está em frente do escorredor, vai fazer com que ele pegue o primeiro prato da pilha, ok? Próximo método. Posicionar-se em frente ao objeto meu balcão 2.
Vejam que agora, só porque eu quis, por comodidade, eu quis que ele utilizasse um segundo balcão. Então, ele vai se posicionar agora em um segundo balcão lá da cozinha. Ok? Mané, enxugar prato. Vejam bem, o que foi que eu fiz até agora? Recapitulando. Eu pedi para ele se posicionar em frente ao escorredor, pedi para ele pegar um prato, então ele pegou o primeiro prato do escorredor, pedi para agora ele se posicionar no balcão. Bem, se eu peço para ele se posicionar no balcão, o prato não está na mão dele, então ele está levando o prato até o balcão 2. Ok? E peço agora para ele enxugar o prato. Ok? Lembrando, né, do pano de prato, tá lembrado daquele errinho? Olha aí uma dica de onde é que está o erro. Mas aí no chat a gente discute e vamos consertar os erros desse programa, certo? Aí eu vou deixar cada um livre para no fórum e no chat a gente discutir como poderíamos melhorar esse programa, certo? Aí uma dica, olha, cadê o pano de prato? Né? Como é que ele vai enxugar que não tem pano de prato? Mas aí no chat a gente discute isso. Mané, enxugar o prato. Mané, colocar um objeto dentro do outro, não é? Mané, colocar um objeto dentro do outro. Colocar o quê? Meu prato dentro da pilha de pratos. Observe que agora o meu objeto pilha de prato não está vazia. O primeiro enquanto não esvaziou essa pilha, esvaziou. O primeiro enquanto fez o quê? O robô foi pegando de um em um, foi lavando de um em um e foi colocando no escorredor. Ao final do primeiro laço, a pilha de pratos está vazia, completamente vazia. Agora eu estou fazendo o contrário. O que é que esse laço está fazendo? Não é? Resumindo, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o robô pegar o prato do escorredor, enxugar e empilhar no balcão 2. Então ele vai lá, pega do escorredor, enxuga, coloca no balcão 2. Depois volta, testa a condição. O escorredor está vazio? Não. Ainda tem prato? Tem. Então ele faz novamente. Pega o próximo prato, enxuga e coloca no balcão 2. Então este enquanto, o que é que ele está fazendo? Né? Recapitulando, ele está pegando cada prato do escorredor, está retirando o prato do escorredor, enxugando e empilhando no balcão 2. À medida que ele vai fazendo isso, o escorredor vai se esvaziando, vai diminuindo a quantidade de pratos em que está no escorredor, até chegar no último prato. Quando chegar no último prato, ele vai entrar no laço, porque ainda tem um prato lá dentro, vai retirar esse prato, mas aí a pilha de pratos, ou seja, o escorredor, perdão, a pilha de prato não, o escorredor vai ficar vazio. Quando o escorredor ficar vazio, que ele voltar para o enquanto e repetir esta pergunta, o que é que vai acontecer? A pergunta não mais vai ser verdadeira. A pergunta vai ser falsa. Então, aí já faz parte da lógica da estrutura enquanto. A estrutura enquanto ela foi concebida dessa forma. Ela só funciona se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, simplesmente ele sai da estrutura enquanto. Ele pula a estrutura enquanto e vai para depois das chaves. Ok? Que é o que vai acontecer. Ao final deste enquanto, o escorredor de pratos vai voltar a ficar vazio e a pilha de pratos vai voltar a ficar cheia, sendo que agora tudo limpinho, tudo enxuto, tudo bonitinho, está tudo certinho. Ok? E finalizando o programa, não é? Finalizando o método, eu tenho essa sequência. Mané, posicionar-se em frente ao objeto minha pilha de pratos. Ok? Mané, pegar o objeto minha pilha de pratos. Veja que agora eu não estou mandando ele pegar um prato. Eu estou mandando o Mané pegar toda a pilha de pratos. Ele vai carregar toda a pilha de pratos. Então, Mané, pegar o objeto minha pilha de pratos. Mané, posicionar-se em frente ao objeto armário. Veja que se o armário estiver distante, não interessa. Ele vai andando até o armário. E o que é que ele tem nas mãos? Ele tem a pilha de pratos. Ok?